15 direcionamentos para ouvir a voz de Deus e encontrar esperança nos tempos difíceis. Existem momentos em que o coração grita por respostas e o céu parece calado. Você ora, busca, chora e mesmo assim parece não ouvir nada. O silêncio de Deus dói, porque nele a alma se sente sozinha, sem direção, sem luz. Mas o que muitos não percebem é que o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia. É no silêncio que ele nos ensina a ouvir, não com os ouvidos, mas com o coração. Talvez você esteja passando por um tempo em que tudo parece parado. As portas não se abrem, os caminhos parecem confusos e até a fé parece cansada. É exatamente aí que Deus fala com mais intensidade, porque quando as vozes externas se calam, a voz dele se torna mais clara. A questão é, você ainda está tentando ouvir com pressa ou já aprendeu a permanecer em quietude? A voz de Deus não compete com o barulho do mundo. Ela se manifesta na paz, na palavra e nos pequenos sinais que você ignora todos os dias. Enquanto você espera por um grande milagre, Deus pode estar te falando através de um simples versículo, de uma lembrança, de uma palavra de alguém ou até de um momento de dor. Ele fala de várias formas e cada uma delas carrega o mesmo propósito: restaurar sua esperança e te ensinar a confiar, mesmo quando não entende. Há quem confunda o silêncio de Deus com abandono, mas é no silêncio que ele molda guerreiros. É nesse tempo de aparente distância que ele está trabalhando nos bastidores, mudando o que você não vê, fortalecendo o que você não entende e preparando você para o que ainda não chegou. A fé madura não depende de ouvir sempre, mas de crer mesmo quando não há som algum. Hoje, você vai aprender a identificar as formas como Deus fala. Vai entender que a voz dele não está distante, apenas encoberta pelo ruído da sua mente e pelas distrações do dia a dia. Ele quer te ensinar a discernir, a perceber os sinais do Espírito e a encontrar esperança mesmo nas estações em que o coração está cansado. Deus quer te ensinar a viver com sensibilidade espiritual, a ouvir não só com os ouvidos, mas com a alma. Porque quando você aprende a reconhecer a voz dele, a vida muda. A ansiedade perde força, o medo perde espaço e a paz toma o lugar que sempre foi dela. O que antes parecia confuso, agora ganha sentido. Hoje, o Espírito Santo vai te mostrar 15 diretrizes espirituais que vão transformar a forma como você se relaciona com Deus. Cada uma delas é um passo para ouvir a voz dele com clareza e encontrar esperança nos dias mais sombrios. Você não está sozinho nesse caminho. Deus está aqui e ele quer falar com você, de um jeito que talvez você nunca tenha percebido antes. A voz do silêncio. Quando Deus fala sem dizer uma palavra. Muitas vezes, o que você chama de silêncio é, na verdade, a linguagem mais profunda de Deus. Ele não precisa de palavras para falar, porque a presença dele carrega sentidos que a mente humana não compreende. É no silêncio que o Espírito Santo treina o coração para ouvir o que não pode ser ouvido, para sentir o que não pode ser explicado e para confiar mesmo quando não há sinal algum de resposta. O problema é que vivemos cercados de ruídos, barulhos de fora e barulhos de dentro. Há vozes dizendo o que fazer, opiniões tentando moldar sua fé, lembranças antigas te distraindo e pensamentos que não param. No meio de tudo isso, o Espírito fala de forma oposta, em calma, em quietude, em paz. E se o coração não se aquieta, a voz dele passa despercebida. Quando você aprende a ouvir o silêncio de Deus, descobre que ele nunca deixou de agir. Ele fala através do tempo que demora, da espera que parece longa, da porta que ainda não se abriu. Cada demora tem um propósito. O silêncio de Deus não é um castigo, é um convite à intimidade. Ele quer que você pare de buscar respostas e comece a buscar presença. Em 1 Reis 19, Elias estava cansado e com medo. Ele esperava que Deus se manifestasse no vento, no terremoto ou no fogo. Mas o Senhor veio numa brisa suave. Essa é a voz que acalma o coração ansioso. Uma voz que não grita, mas consola, que não impõe, mas conduz. Elias
Só pôde ouvir quando tudo ao redor se acalmou. É o mesmo com você. O Espírito Santo quer te ensinar a desacelerar por dentro. Quer te ensinar a criar momentos de silêncio, não como ausência, mas como espaço para o sagrado. Quando você se cala diante de Deus, o céu fala dentro de você. E o que ele fala não é apenas resposta, é transformação. Ele não fala para te entreter, mas para te alinhar à vontade dele. Por isso, da próxima vez que Deus parecer calado, não se desespere. Sente-se, respire e diga: Senhor, se o Senhor está em silêncio, me ensina o que esse silêncio quer me revelar. Porque há sabedoria escondida nas pausas de Deus. Há mensagens profundas nos períodos em que Ele te pede apenas para esperar. E quando você aprende a reconhecer esse silêncio como presença, o desespero se transforma em descanso. O que antes era angústia, agora se torna aprendizado. E o coração começa a compreender que Deus não está distante. Ele está moldando. No próximo momento, você vai descobrir como purificar o coração para ouvir Deus com clareza, removendo tudo o que bloqueia a voz do Espírito e impede a alma de discernir o que vem do céu. Coração limpo. O filtro espiritual para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é apenas questão de atenção, é questão de pureza. O coração é como uma janela. Se estiver embaçada, a luz entra distorcida. E muitas vezes, não é Deus que está em silêncio, é o coração que está cheio de ruídos que o impedem de ouvir. Ressentimento, orgulho, medo, ansiedade, comparações e até pecados não confessados se acumulam como poeira espiritual, abafando a sensibilidade da alma. Jesus disse: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Ver a Deus é também reconhecer sua voz. A pureza não significa perfeição, mas sinceridade diante dele. É quando você se despede da aparência e se apresenta como é, com falhas, dúvidas e vulnerabilidades. É nesse estado de verdade que o Espírito fala mais claramente. Muitos buscam direção sem antes buscar limpeza interior. Querem ouvir o que Deus vai fazer, mas não querem permitir que Ele toque o que precisa mudar. Deus fala no mesmo lugar onde Ele habita, e Ele habita num coração quebrantado. Não há volume de oração que substitua arrependimento genuíno. Quando você pede: Senhor, fala comigo, Ele primeiro diz: deixa eu te curar. A purificação do coração é um processo. Começa quando você decide parar de esconder a sujeira espiritual debaixo do tapete da religiosidade. Deus não se escandaliza com suas fraquezas. Ele quer apenas que você não as esconda. Quando você abre o coração e confessa com sinceridade, não para parecer santo, mas para ser liberto, o Espírito Santo começa a restaurar a sensibilidade perdida. O coração limpo é como uma antena espiritual que capta com precisão a frequência divina. Ele não se confunde com a voz do medo nem com os ruídos da mente. Ele reconhece o tom da paz, porque a voz de Deus nunca fere, apenas convence, nunca causa culpa, apenas arrependimento, nunca oprime, apenas liberta. Se você tem sentido dificuldade de ouvir Deus, pergunte a si mesmo: o que está ocupando o lugar onde a voz dele deveria habitar? Às vezes, não é o inferno que te impede de ouvir, é o excesso de coisas boas que roubaram o espaço da presença. Trabalho, distrações, correria, preocupações. Deus fala no silêncio do coração simples. Quando você se limpa por dentro, o Espírito fala de forma diferente. As Escrituras ganham vida, a oração se torna viva e o discernimento floresce. O que antes era confusão, agora se torna clareza. Porque um coração purificado não busca sinais, ele reconhece a presença. No próximo momento, você vai compreender como Deus fala através da sua palavra e porque muitas vezes a resposta que você tanto procura já está escrita, esperando apenas o momento em que o Espírito te ensine a enxergar o que sempre esteve diante de você. A palavra viva. Quando Deus fala através das Escrituras, Deus fala, e uma das formas mais diretas e constantes de sua voz é a palavra escrita. A Bíblia não é um livro antigo, é um instrumento vivo,
respirando o sopro do Espírito Santo em cada versículo. Muitos buscam ouvir Deus por meio de sinais, sonhos ou sensações, mas ignoram que Ele já falou e continua falando nas páginas que estão abertas diante de você. A palavra é a voz de Deus em forma de texto, e quem lê com fé não apenas entende letras, mas ouve o próprio Criador. A diferença entre ler e ouvir está na atitude do coração. Quando se lê apenas com a mente, as palavras passam como vento, mas quando se lê com o Espírito, elas se tornam vida. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela não é informativa, é transformadora. Não fala apenas sobre Deus, ela fala de dentro dele. O Espírito Santo age como intérprete divino. É ele quem acende as palavras e faz com que um versículo comum se torne uma resposta pessoal. Quantas vezes você abriu a Bíblia por acaso e encontrou exatamente o que precisava? Não foi coincidência, foi direção. A palavra é o meio pelo qual o Espírito traz lembrança, orientação e consolo. O que parece acaso é, na verdade, encontro. A Bíblia é também espelho. Ela revela quem você é, mas, sobretudo, quem Deus quer que você se torne. Ao meditar nela, você começa a reconhecer as áreas onde a voz de Deus já está ecoando, chamando à mudança, ao perdão, à confiança. Quando a mente se renova pela palavra, a alma aprende a diferenciar entre o que vem de Deus e o que vem do medo. Mas há algo ainda mais profundo. A palavra não fala apenas sobre o passado, ela se adapta ao seu presente. Cada situação, cada luta, cada oração encontra eco em um texto sagrado. Quando você lê um salmo em tempos de angústia, não é apenas Davi falando, é o Espírito Santo traduzindo a dor que está dentro de você em palavras eternas. Ouvir Deus através da palavra é uma prática de intimidade. Não basta abrir a Bíblia em busca de promessas, é preciso lê-la com reverência, com fome espiritual, com expectativa de ouvir algo que transforme. Diga antes de ler: Senhor, fala comigo. E então, mesmo um versículo simples pode se tornar revelação. A voz de Deus nas Escrituras tem um som que o coração reconhece. É firme, mas suave. Corrige, mas cura. Confronta, mas consola. Ela nunca traz confusão, traz direção. E quanto mais você se alimenta dela, mais sensível se torna ao toque do Espírito. A Bíblia é o mapa, mas o Espírito é o guia. Ler sem ele é informação. Ler com ele é revelação. A palavra te ensina a discernir a voz de Deus nas outras formas em que ele fala, nas pessoas, nas situações e até no silêncio. No próximo momento, você vai entender como identificar a paz que confirma a voz de Deus e aprender a distinguir a verdadeira direção divina das emoções passageiras e das influências que tentam confundir o coração. A voz da paz, o sinal que confirma quando é Deus quem fala. A voz de Deus nunca chega carregada de confusão. Quando é Ele quem fala, o coração sente paz, mesmo quando a mente não entende. Essa é uma das marcas mais puras da presença divina, a serenidade que permanece mesmo no meio da tempestade. A paz não é um sentimento qualquer, é o selo do Espírito Santo que confirma: sou eu quem estou te guiando. Quantas vezes você já tomou uma decisão com pressa e depois sentiu inquietação? Isso é o Espírito Santo dizendo que algo não está alinhado. Deus não te empurra, Ele te conduz. O inimigo fala com urgência, Deus fala com convicção. O inimigo pressiona, Deus direciona. E a diferença entre essas duas vozes é a paz que fica. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é lógica, mas espiritual. Ela não depende das circunstâncias, nasce do relacionamento. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo, até as decisões mais difíceis se tornam leves, porque você sente dentro de si o testemunho da paz. O Espírito fala de forma sutil, e a paz é sua linguagem. Às vezes você está prestes a agir
e algo dentro de você diz: espere. Outras vezes tudo parece incerto, mas há uma calma inexplicável te sustentando. Essa calma é Deus dizendo: confia. Ele fala mais pela tranquilidade que traz do que pelas palavras que você escuta. A verdadeira voz de Deus não te faz correr, te faz descansar. Ela não cria medo, cria confiança. A voz dele pode confrontar, mas nunca te deixa desesperado. O inimigo, ao contrário, sempre planta ansiedade, dúvida e agitação. Por isso, quando você sentir confusão, não decida nada. Espere até que a paz volte, porque Deus só confirma o que traz descanso à alma. A paz é o eco do céu dentro do coração. É o sinal de que o Espírito Santo está presente e agindo. É como um farol no meio da neblina, que te mostra onde há segurança e onde há perigo. O Espírito te ensina a perceber que a paz não é a ausência de luta, mas a presença de direção. Mas essa paz só permanece em quem vive em sintonia com Deus. Quem se desconecta da oração, do perdão e da gratidão, perde o som suave da voz divina e começa a ouvir o barulho do medo. Por isso, se o coração anda pesado, volte ao lugar da presença. Deus fala com mais clareza a quem caminha em paz interior. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte a si mesmo: essa escolha me traz paz ou apenas alívio momentâneo? A resposta revelará de onde vem a voz que você está ouvindo. O Espírito nunca fala para aliviar apenas o agora, mas para garantir o amanhã. A paz é o idioma do Espírito, e aprender a ouvi-la é aprender a viver em constante comunhão com Ele. Quando a paz de Deus guia seus passos, até os caminhos mais incertos se tornam seguros. No próximo momento, você vai compreender como o tempo de Deus fala tanto quanto suas palavras e descobrir que as esperas não são atrasos, mas mensagens, maneiras silenciosas pelas quais o Senhor revela o propósito de cada estação da sua vida. O tempo de Deus, quando o silêncio fala mais do que a resposta. Muitos acreditam que ouvir a voz de Deus é receber respostas imediatas. Mas, na verdade, o tempo dele também fala. Cada espera carrega uma mensagem, cada demora tem um propósito. Quando Deus se cala, ele não está ausente, ele está ensinando a confiar. A voz de Deus nem sempre vem em palavras, às vezes ela vem em prazos. A pressa é uma inimiga da fé. O coração ansioso quer ouvir Deus hoje, decidir amanhã e colher no dia seguinte. Mas o tempo de Deus é pedagógico. Ele não responde para te satisfazer, ele responde para te amadurecer. Enquanto você pede: Senhor, fala comigo agora, ele responde: espere, porque o que eu estou fazendo ainda não está pronto. O silêncio é o intervalo onde a fé cresce. Abacuque 2:3 diz: a visão ainda está para se cumprir, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. O tardar de Deus não é atraso, é lapidação. Ele usa o tempo para ajustar o coração, eliminar impaciências e te preparar para carregar o que está pedindo. Deus nunca te dá algo antes do tempo, porque o que vem fora do tempo se perde no tempo. A voz de Deus no tempo é como um agricultor que fala com a terra por meio das estações. Há um tempo de plantar, outro de regar, outro de esperar, e só depois o tempo de colher. A semente não ouve palavras, mas sente o toque do tempo. Assim é o coração que confia. Ele entende que o silêncio de Deus é o terreno onde o milagre está germinando. O tempo de espera não é vazio, é cheio de movimento invisível. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está rearranjando pessoas, curando feridas, fechando portas erradas e preparando a cena perfeita para o propósito certo. O que parece demora é, na verdade, precisão divina, mas é na espera que muitos se perdem, confundem o silêncio com o esquecimento e começam a agir por conta própria. E é nesse momento que se afastam do plano perfeito de Deus. Porque quando você tenta apressar o tempo de Deus, o que nasce é ansiedade e não bênção. Por isso,
É essencial aprender a discernir. Deus não se atrasa, Ele se alinha. O Espírito Santo quer te ensinar a ouvir o ritmo do céu. Cada resposta tem um compasso, e só quem anda no mesmo passo do Espírito vive em paz. Quando você se apressa, se desgasta. Quando você confia, descansa. E o descanso é o ambiente onde a voz de Deus se manifesta com mais clareza. O tempo dele fala de várias formas, através da espera, das pausas, dos recomeços e até dos encerramentos. Quando uma fase termina, Deus está dizendo: já cumpri o que precisava aqui. Quando algo demora, Ele está dizendo: ainda estou trabalhando nisso. Quando algo acontece mais rápido do que você esperava, Ele está dizendo: o tempo chegou. Aprender a ouvir Deus no tempo é entender que cada estação carrega uma lição. E quando o coração aceita o ritmo divino, a ansiedade perde força e a esperança renasce. Porque o mesmo Deus que parece calado hoje é o mesmo que amanhã vai dizer: viu? Era preciso esperar. No próximo momento você vai descobrir como Deus fala por meio das circunstâncias da vida e aprender a reconhecer os sinais do agir dele até nas situações mais inesperadas, transformando coincidências em direção espiritual. Os sinais do caminho. Quando Deus fala através das circunstâncias. Deus é um comunicador perfeito. Ele fala de muitas maneiras, e uma das mais sutis, mas poderosas, é por meio das circunstâncias da vida. Enquanto você espera ouvir uma voz audível, Ele está se manifestando nas coisas simples, nas portas que se fecham, nos encontros inesperados, nas situações que te empurram para fora da zona de conforto. Nada é aleatório para quem caminha com o Espírito. O que parece coincidência é providência. Há momentos em que você ora pedindo direção, e Deus responde com movimento. Ele muda o cenário, altera a rotina, retira pessoas, cria desconfortos, não para te punir, mas para te posicionar. Quando Ele quer te conduzir a um novo lugar, Ele desmonta o velho. E é aí que muitos se confundem. Oram pedindo mudança, mas se desesperam quando a mudança chega. Romanos 8:28 declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que o agir dele está presente até nas situações que você não entende. Cada porta fechada carrega uma proteção. Cada desvio de caminho tem um propósito oculto. O que parece atraso pode ser livramento. O que parece perda pode ser redirecionamento. O Espírito Santo trabalha nos bastidores, alinhando circunstâncias e detalhes para cumprir o plano de Deus. E quando algo muda, Ele está dizendo: confia, eu ainda estou no controle. A grande diferença entre quem ouve Deus e quem não ouve é o olhar. Quem anda na carne vê caos, quem anda no Espírito vê sinal. Mas há um segredo: Deus nunca contradiz a sua palavra. Ele pode usar as circunstâncias para guiar, mas nunca para confundir. Por isso, toda situação deve ser discernida à luz da Escritura e da paz interior. Se uma oportunidade aparece, mas rouba sua paz, não é direção. Se uma mudança exige que você se afaste da presença, não é Deus quem abriu. Ele jamais te conduz para longe dele mesmo. As circunstâncias são mensagens, mas é o discernimento que traduz. O Espírito Santo te ensina a interpretar os acontecimentos espiritualmente, e não emocionalmente. Ele faz você enxergar o que há por trás do visível. A mente vê o problema, o Espírito vê o propósito. A mente vê o fechamento, o Espírito vê a transição. Deus fala também através da repetição. Quando algo começa a se repetir, uma palavra que você escuta várias vezes, uma situação que insiste em acontecer, uma ideia que não sai do coração, é sinal de que o céu está tentando te chamar a atenção. O Espírito não fala apenas uma vez. Ele confirma até que o coração perceba. Por isso, ao invés de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Comece a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Essa mudança de pergunta abre o entendimento e transforma o sofrimento em sabedoria. Cada circunstância tem um som espiritual, e quem aprende a ouvir esse som nunca se desespera. Porque mesmo quando o mundo parece desorganizado, Deus está orquestrando tudo com perfeição.
No próximo momento, você vai compreender como o Espírito Santo fala diariamente através das pequenas decisões e das sensações internas, e como ele se torna o conselheiro invisível que guia cada passo de quem aprende a depender da sua voz. A voz interior. Quando o Espírito Santo guia suas decisões, Deus não habita em templos de pedra, ele habita dentro de você. O Espírito Santo é a voz de Deus, em forma de presença constante. O conselheiro invisível que fala ao coração e orienta cada passo daquele que aprendeu a escutar com fé. Ele não apenas visita, ele mora. E quem se torna morada do Espírito, aprende que ouvir a voz de Deus não é um evento, é um estilo de vida. O Espírito Santo fala de forma suave, como um pensamento repentino que traz paz, uma ideia que nasce com convicção, uma sensação de alerta que te impede de errar. É a voz que não grita, mas convence, que não impõe, mas direciona. Ele fala na mente, no coração e até no corpo. Quando algo não vem de Deus, o coração pesa, a alma se aperta, o espírito perde o sossego. Mas quando é Ele, há leveza, mesmo em meio à incerteza. Jesus prometeu em João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso significa que o Espírito não apenas fala, ele conduz. Ele é o GPS espiritual que nunca erra a rota, mesmo quando você se desvia. Às vezes, ele muda a direção sem te explicar, apenas para te proteger. Outras vezes te faz parar, porque sabe que o próximo passo precisa ser dado na hora certa. Aprender a ouvir o Espírito é aprender a confiar no invisível. É seguir o que se sente em paz, mesmo sem entender o porquê. É obedecer àquela voz interior que te diz, não vai por aí. É atender àquele impulso súbito de ajudar alguém, de orar, de perdoar. Ele fala na consciência, nas emoções, nas intuições purificadas. O problema é que o mundo nos ensina a confiar na lógica, enquanto Deus nos ensina a confiar na direção espiritual. O Espírito Santo também fala por meio da inquietação. Quando algo parece certo aos olhos humanos, mas dentro de você há uma resistência que não se explica, ouça essa resistência. Muitas vezes ela é a voz de Deus te impedindo de entrar em algo que parece oportunidade, mas é armadilha. Ele vê o que você não vê e entende o que você ainda não entendeu. O Espírito fala de forma contínua, mas a sintonia depende da comunhão. Quanto mais tempo você passa com Ele, mais nítida a voz se torna. A oração é o canal que amplifica o som do céu. Quando você ora, não apenas fala, ajusta sua frequência interior à do Espírito. E quando o coração está afinado, a confusão cessa, o medo perde força e a direção vem com naturalidade. O Espírito Santo é mais do que um guia. Ele é o consolo que acompanha cada decisão. Ele não apenas mostra o caminho, ele caminha junto. E quando você aprende a obedecer à sua voz, o erro deixa de ser medo e passa a ser aprendizado. Porque até nos desvios, ele sabe te trazer de volta. A voz do Espírito é a maior prova de que Deus se importa com os detalhes. Ele não fala apenas sobre grandes decisões. Ele também se manifesta nos pequenos gestos do cotidiano, no tempo de falar, no momento de calar, no impulso de abraçar, no desejo de servir. É a presença dele tornando-o comum sagrado. Quando você começa a reconhecer essa voz interior, a vida muda. As dúvidas diminuem, as escolhas se tornam mais leves e a paz passa a ser o padrão. O Espírito Santo não quer apenas te guiar, quer te ensinar a depender dele a cada dia. No próximo momento, você vai descobrir como transformar a oração comum em um diálogo profundo com Deus, aprendendo a orar não apenas para pedir, mas para ouvir e experimentar o silêncio como um lugar de encontro com o Espírito. A oração que ouve. Quando você para de falar e começa a escutar Deus, muitos oram esperando respostas rápidas, mas poucos compreendem que a oração não é um monólogo, é um diálogo. A maioria fala e sai da presença de Deus sem deixar espaço para que Ele diga algo. A oração verdadeira é o encontro entre o coração que busca e a voz que responde.
É quando o silêncio se torna o idioma do Espírito e a alma aprende a ouvir mais do que pedir. O Espírito Santo não se manifesta na pressa. Ele fala quando o coração se acalma e se rende. É nesse estado de entrega que o som do céu se torna audível dentro de nós. Jesus, quando orava, não buscava apenas soluções, mas comunhão. Ele subia aos montes não para fazer listas de pedidos, mas para alinhar seu coração ao do Pai. É isso que transforma a oração, quando ela deixa de ser ritual e passa a ser relacionamento. Muitos acreditam que não ouvem Deus porque Ele não fala, mas na verdade é porque não param o suficiente para escutar. Deus fala no intervalo entre as palavras, no suspiro de quem se entrega, na pausa de quem decide não controlar mais nada. Ele fala através da paz que chega após o choro, do consolo que vem após a confissão, da clareza que nasce no silêncio. Quando o Espírito Santo quer te ensinar algo, ele não grita, ele espera. Espera você se cansar de falar, de justificar, de insistir. E quando o silêncio finalmente chega, ele sussurra o que o coração precisava ouvir o tempo todo. A oração que ouve é a mais poderosa, porque ela não tenta convencer Deus a agir, mas permite que Deus convença o coração a confiar. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a essência da oração profunda. Quando você se aquieta, a alma abre espaço para o Espírito operar. E nesse silêncio sagrado, ele revela o que nenhuma palavra humana seria capaz de expressar. É nesse lugar que o Espírito cura feridas antigas, renova forças e transforma o peso em descanso. A oração que ouve não exige, confia. Não acelera, espera. Não tenta controlar o tempo, apenas se submete à vontade divina. E quando você entra nesse tipo de oração, começa a perceber algo diferente. O mundo pode estar caindo, mas dentro de você há um lugar seguro. A presença se torna abrigo, e a fé deixa de ser esforço e se transforma em paz. Essa forma de oração é também um treinamento espiritual. Quanto mais você pratica o silêncio diante de Deus, mais sensível se torna a sua voz durante o dia. A comunhão da manhã continua ecoando nas decisões, nas conversas, nas atitudes. O Espírito que te visita no quarto se torna o mesmo que te acompanha no trabalho, no trânsito, nas lutas. E não é apenas você quem muda. A atmosfera ao seu redor também muda. O ambiente onde há alguém que aprendeu a ouvir Deus se transforma. As palavras ganham sabedoria, as reações ganham calma e o olhar passa a refletir paz. Porque a oração que ouve é a ponte entre o céu e a alma. O Espírito Santo quer te ensinar a viver assim, em constante diálogo. Que sua vida se torne uma oração viva, onde cada respiração seja uma escuta, cada pausa seja comunhão e cada silêncio seja cheio da presença de Deus. No próximo momento, você vai compreender por que a obediência é a chave que abre os ouvidos espirituais e como o Espírito Santo se revela mais claramente quando o coração decide praticar o que já ouviu, em vez de apenas buscar novas palavras. O som da obediência. Quando ouvir Deus, exige agir. Muitas pessoas dizem que não conseguem ouvir a voz de Deus, mas na verdade, o problema não está na audição espiritual, está na obediência. Deus não repete o que já disse e não foi colocado em prática. Quando Ele fala e o coração resiste, o som da presença se torna distante. A obediência é o amplificador da voz divina. Cada passo de fé dado em resposta à palavra faz o som do céu ecoar mais forte dentro da alma. O Espírito Santo fala claramente a quem está disposto a obedecer, mesmo antes de entender. Foi assim com Abraão, quando Deus disse: "Sai da tua terra." Ele não sabia para onde iria, mas obedeceu. E na caminhada, a voz de Deus ficou mais nítida. Quem obedece em silêncio ouve mais do que quem argumenta em oração, porque a obediência é o idioma que o Espírito entende. Muitos querem direção, mas sem mudança. Querem ouvir o próximo passo, mas não deram o anterior. E Deus, em sua sabedoria, não mostra o novo caminho a quem ainda não andou pelo que já foi revelado.
O silêncio dele, nesses momentos, não é ausência, é lembrete. Eu já te falei o que fazer. Agora, apenas faça. A obediência não é um peso, é uma ponte. Ela liga o que você ouviu ao que Deus quer manifestar. E quando você atravessa essa ponte, começa a perceber que Deus nunca deixou de falar. Você apenas precisava andar para entender. É no movimento da fé que a revelação se amplia. Jesus disse em João 14:23, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Ou seja, a obediência atrai a presença. Deus não habita em corações que apenas escutam. Ele habita em corações que praticam, porque ouvir sem obedecer é como construir casa sobre areia. Tudo desaba no primeiro vento. A obediência também cura a alma. Quando você decide fazer o que Deus pede, mesmo sem entender, algo muda por dentro. O medo começa a se dissolver, a ansiedade perde o domínio e a fé amadurece. O Espírito Santo usa a prática da obediência para te fortalecer. É nesse processo que você percebe. Cada passo dado no propósito abre novos caminhos de revelação. Obedecer é mais do que seguir regras, é confiar na voz que manda. Mesmo que pareça sem sentido, há sabedoria escondida na ordem de Deus. Pedro só viu o milagre da pesca depois de lançar as redes no mesmo lugar onde havia falhado. A diferença não foi o lugar, foi a obediência. E há algo ainda mais profundo. A obediência gera intimidade. Quando você começa a obedecer, o Espírito fala mais, porque confia mais. Ele revela segredos aos que ele sabe que vão agir e não apenas sentir. A revelação é uma responsabilidade, e Deus só entrega ao coração disposto a responder com fidelidade. O Espírito Santo quer te ensinar que cada ato de obediência abre uma nova frequência espiritual. É como se a cada passo de fé, o ruído do mundo diminuísse e o som do céu se tornasse mais limpo. Obedecer é ouvir em movimento, é transformar direção em caminhada, é viver o que se crê. No próximo momento, você vai entender como a esperança é o combustível que mantém o coração sensível à voz de Deus, e como ela impede que a fé se apague nos dias de escuridão, tornando-se o elo entre o silêncio de hoje e a resposta de amanhã, a voz da esperança. Quando Deus fala para reacender o que o medo apagou. A esperança é o som mais suave da voz de Deus. Mesmo quando tudo parece desabar, há uma voz dentro de você que insiste em dizer, ainda não acabou. Essa voz é o Espírito Santo, o mesmo que moveu o coração de Elias quando ele estava escondido na caverna, exausto, achando que sua missão tinha terminado. Deus não falou com ele através do fogo nem do terremoto, mas com uma brisa leve que carregava uma mensagem simples. Levanta-te, ainda há caminho. A esperança é o sopro de Deus dentro da alma cansada. É o sinal de que o céu ainda está te sustentando, mesmo quando a lógica diz que é o fim. E é nesse ponto que muitos perdem a sintonia espiritual, confundem o silêncio com o abandono e deixam o medo dominar o espaço que a esperança deveria ocupar. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz à medida que confiam nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança não é emoção, é fruto do Espírito. Ela não nasce daquilo que você vê, mas daquilo que você crê. É uma certeza silenciosa de que Deus ainda está agindo, mesmo quando nada parece se mover. Deus fala através da esperança de forma constante. Quando o inimigo tenta dizer, acabou, Deus responde, espere mais um pouco. Quando o medo sussurra, não há saída, o Espírito diz, confia, eu ainda tenho planos. Cada vez que você sente uma força inexplicável para continuar, mesmo cansado, é o Espírito falando dentro de você. Mas a esperança precisa ser alimentada. Ela enfraquece quando o olhar se fixa apenas nas circunstâncias. O segredo é aprender a ouvir Deus em meio ao caos, e não apenas depois dele. A esperança não remove o problema, mas muda o seu foco. Ela te ensina a olhar para o alto enquanto tudo à volta desaba. A voz de Deus, quando traz esperança, não nega a dor,
mas dá propósito a ela. O Espírito não diz, não vai doer. Ele diz, vai valer a pena. Ele transforma o desespero em escola e a perda em ponte. O que parecia fim se torna recomeço. E, de repente, o coração que estava pesado começa a pulsar diferente. Você ainda não sabe como, mas sente que Deus está no controle. Essa esperança é o que mantém o coração sensível à voz de Deus. Porque o desespero ensurdece, mas a fé abre os ouvidos. O Espírito Santo fala melhor a quem ainda acredita, mesmo sem ver. E é essa fé viva, mesmo cansada, que atrai novas revelações. Quando a esperança se apaga, o Espírito reacende. Quando o coração desanima, ele sopra de novo. É isso que aconteceu com Pedro depois de negar Jesus. Ele estava perdido, mas o Senhor o procurou, não para condenar, mas para restaurar. É o que Deus faz todos os dias. Ele te encontra no lugar onde a esperança se perdeu e te lembra que ainda há algo à frente. A voz da esperança é a ponte entre o que você sente e o que Deus está construindo. É ela que impede que a fé se transforme em religião vazia e mantém o amor aquecido, mesmo quando a caminhada é longa. E é por isso que o Espírito insiste em renovar essa chama todas as manhãs, porque a esperança é a linguagem da ressurreição. No próximo momento, você vai descobrir como Deus também fala através das pessoas ao seu redor e aprender a discernir quando um conselho, uma palavra ou até uma conversa comum é, na verdade, o Espírito Santo usando alguém para te guiar e confirmar o caminho certo. A voz nas pessoas. Quando Deus usa outros para te alcançar. Deus fala de muitas formas, e uma das mais surpreendentes é através das pessoas. Às vezes você ora pedindo uma resposta e pouco tempo depois alguém diz exatamente o que você precisava ouvir. Nem sempre essa pessoa sabe o que está dizendo, mas o Espírito Santo sabe. Ele usa bocas humanas para transmitir verdades divinas e corações sensíveis para entregar recados que só o céu poderia inspirar. Muitos esperam ouvir a voz de Deus descendo dos céus, mas ignoram que Ele fala todos os dias através dos relacionamentos. Um amigo que te chama à razão, uma mãe que ora em silêncio, um pastor que prega e parece estar falando diretamente contigo. Tudo isso é a maneira de Deus te alcançar. O Espírito Santo opera por meio da comunhão, e é nela que o céu se manifesta de forma mais prática. Provérbios 27:17 diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Há momentos em que Deus coloca pessoas na sua vida não para te agradar, mas para te moldar. Elas são instrumentos do Espírito para polir suas atitudes, confrontar seu orgulho e confirmar o que ele já vinha falando em particular. O coração humilde reconhece quando uma correção humana carrega a voz divina. Mas é preciso discernimento, porque nem toda voz é de Deus. O inimigo também fala por meio de pessoas, até as bem-intencionadas. Foi assim com Pedro, quando tentou impedir Jesus de ir à cruz, e o Mestre respondeu, para trás de mim, Satanás. O Espírito Santo te ensina a identificar quando uma palavra vem do céu ou da carne. A voz de Deus traz paz e direção, a outra traz confusão e dúvida. Deus também fala através de conselhos inesperados. Às vezes, alguém que você nem conhece diz uma frase simples que ecoa dentro de você, como se fosse resposta a uma oração antiga. É o Espírito Santo lembrando que ele continua atento. Ele usa quem estiver disponível, um estranho, uma criança, um funcionário, um pregador, porque o poder está na mensagem, não no mensageiro. Por isso, é importante cultivar relacionamentos espiritualmente saudáveis. Andar com pessoas cheias do Espírito aumenta sua sensibilidade à voz de Deus. A presença de quem ora e busca comunhão cria um ambiente onde o céu fala com mais frequência. Onde há unidade e fé, há revelação. Deus também fala por meio do testemunho dos outros. Quando você ouve a história de alguém que venceu o que você está enfrentando, o Espírito está dizendo, se eu fiz na vida dele, farei na sua também. A experiência do outro se torna confirmação da fidelidade divina. O Espírito Santo é o maior conector da história. Ele junta pessoas no tempo certo,
faz encontros acontecerem e conversas surgirem para cumprir propósitos. Nada é por acaso quando Deus está no controle. Cada diálogo pode ser uma resposta, cada amizade pode ser uma ponte. Mas para perceber isso, é preciso estar com o coração atento. Ore antes de cada conversa e peça discernimento. Senhor, fala comigo através de quem o Senhor quiser. Quando você ora assim, começa a enxergar Deus em todo lugar, nas palavras, nas atitudes, nos gestos simples de quem passa pela sua vida. No próximo momento, você vai compreender como testar espiritualmente as vozes que você ouve e aprender a discernir entre a voz de Deus, os seus próprios pensamentos e as influências que tentam te afastar da verdade. Discernimento espiritual. Como saber se é Deus, sua mente ou o inimigo falando? Uma das maiores dificuldades da vida espiritual é discernir quem está falando dentro de nós, porque há 3 vozes constantes disputando espaço: a voz de Deus, a voz da nossa própria mente e a voz do inimigo. E se o coração não estiver em sintonia com o Espírito Santo, é fácil confundir uma com a outra. Discernimento não é apenas saber o que é certo ou errado, é perceber o que é de Deus e o que não é. A voz de Deus sempre traz paz, mesmo quando corrige. A voz da mente traz dúvida, mesmo quando parece lógica. A voz do inimigo traz inquietação, mesmo quando soa convincente. Deus fala para te edificar, o inimigo fala para te perturbar. O Espírito Santo te convence com amor, o inimigo te acusa com culpa. Essa é a primeira chave do discernimento, o tom da voz. Deus nunca te humilha, nunca te faz sentir que é tarde demais. Ele fala para te levantar. 1 João 4:1 diz: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas ponham os espíritos à prova, para saber se procedem de Deus. O discernimento espiritual é o filtro que protege a alma dos enganos. O Espírito Santo te dá sensações internas, uma paz firme ou uma inquietação repentina, e é nesse movimento interior que ele confirma ou nega algo. Quando algo vem de Deus, há coerência com a palavra. Quando vem do inimigo, há confusão, pressa e exagero. Deus fala sempre em linha com a Bíblia. Ele nunca contradiz o que já revelou. Se uma ideia, conselho ou sensação te leva a agir fora dos princípios da palavra, não é ele. A mente humana, por outro lado, tenta racionalizar tudo. Ela diz: não é tão errado assim. Mas o Espírito Santo não negocia a verdade. Ele é a verdade. Outra maneira de discernir é observar o fruto. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Mateus 7:16. Quando uma decisão vem de Deus, ela produz paz, propósito e crescimento. Quando vem da carne, traz arrependimento, confusão e peso. Deus nunca te guiará por um caminho onde a presença dele não possa te acompanhar. O discernimento também aumenta com a intimidade. Quanto mais tempo você passa com o Espírito Santo, mais fácil é reconhecer sua voz. É como uma amizade. No começo, você precisa perguntar quem está falando. Depois de um tempo, basta ouvir uma palavra e já sabe quem é. O segredo não está em ouvir mais, mas em se aproximar mais. O inimigo, ao contrário, fala muito. Ele grita, repete, pressiona. Deus fala pouco, mas com profundidade. O diabo tenta te convencer pelo medo, Deus te guia pela fé. Quando o Espírito Santo fala, há clareza. Quando o inimigo fala, há confusão. Quando é apenas a sua mente, há dúvida e indecisão. A diferença é perceptível a quem vive em oração e permanece sensível à presença. O Espírito Santo quer te ensinar a viver em discernimento constante. Ele quer que você aprenda a sentir o sim e o não de Deus, sem precisar de sinais externos, porque com o tempo, a voz dele se torna tão natural que você começa a ouvir até nas pequenas coisas, em um pensamento, em um impulso, em um desejo de fazer o bem. Discernir é viver em comunhão. E quem aprende a discernir a voz de Deus nunca mais será enganado pelo ruído das trevas, porque a luz do Espírito dissipa qualquer confusão. No próximo momento,
Você vai aprender como lembrar das palavras que Deus já te disse no passado e descobrir que mesmo quando parece que Ele está em silêncio, as promessas antigas ainda ecoam. Basta o coração estar disposto a ouvi-las novamente. As palavras que ecoam. Quando Deus fala outra vez através do que já disse. Deus não fala apenas no presente. Muitas vezes, Ele te guia hoje através das palavras que te disse ontem. O problema é que no meio da pressa e do desânimo, esquecemos o que o céu já falou. A ansiedade faz com que a mente busque novas respostas, enquanto o Espírito tenta nos lembrar. Eu já te dei a direção. Há promessas antigas que continuam vivas, esperando apenas que você volte a acreditar nelas. O Espírito Santo é especialista em fazer ecoar palavras que você pensou ter esquecido. Um versículo que volta à memória. Uma canção antiga que reacende a fé. Uma lembrança de quando você sentiu Deus pela primeira vez. Nada disso é acaso. É o Espírito te chamando de volta ao ponto onde a fé foi interrompida. Ele não fala sempre o novo, porque muitas vezes o que você precisa não é de uma nova revelação, mas de fidelidade àquilo que já ouviu. Quando Deus fala, suas palavras não expiram, elas permanecem ativas até que se cumpram. Isaías 55:11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. O que Ele te prometeu há anos ainda está vivo no tempo dele. E cada vez que o Espírito te faz lembrar de uma promessa antiga, é o céu dizendo: eu não esqueci. A fé verdadeira não precisa de novidades, ela precisa de memória. O inimigo quer te fazer esquecer o que Deus falou, porque sabe que quem perde a lembrança, perde a direção. Mas o Espírito Santo é o guardião daquilo que foi dito. Ele traz à mente, no momento certo, o que o coração cansado precisa recordar. Muitas vezes, você sente que está parado, mas Deus está apenas te lembrando do que já foi dito para te reposicionar. É como se o Espírito dissesse: você não precisa de uma nova palavra, precisa voltar à obediência daquela que abandonou. Quando a alma volta ao ponto de origem, o propósito volta a fluir. O Espírito Santo também fala por meio da repetição. Se algo continua voltando ao seu coração, se uma promessa insiste em te perseguir, é porque ela ainda está em movimento no mundo espiritual. Deus não repete por acaso, Ele reforça porque ainda quer cumprir. E o eco da voz dele é o lembrete de que a história ainda não terminou. Lembrar é uma forma de adorar. Toda vez que você se recorda do que Deus já fez e do que Ele prometeu fazer, você abre espaço para o Espírito operar de novo. O louvor reacende promessas antigas e a gratidão reativa a fé adormecida. Deus continua falando com quem continua lembrando. Há pessoas que vivem pedindo confirmação, mas a confirmação está nas memórias espirituais que o Espírito Santo faz reviver. Ele não quer que você viva de sinais, quer que viva de confiança. Ele quer que você aprenda a ouvir a voz que já ecoa dentro de você desde o dia em que Ele te chamou. O que Deus disse ainda está de pé. E enquanto você lembrar, o céu continuará trabalhando. No próximo momento, você vai entender como o Espírito Santo usa a gratidão como um canal poderoso para restaurar a sensibilidade espiritual e como um coração grato é capaz de ouvir Deus com mais clareza do que aquele que vive preso às queixas e reclamações. A voz da gratidão. Quando o coração que agradece volta a ouvir Deus. A gratidão é uma das linguagens mais puras do Espírito Santo. Quando o coração aprende a agradecer, ele se abre novamente para ouvir, porque a murmuração ensurdece, mas a gratidão desperta os ouvidos da alma. O Espírito fala mais facilmente a quem reconhece a bondade de Deus em meio às dificuldades. O ingrato só vê o que falta. O grato enxerga o que Deus já fez. E é essa visão que afina o coração à frequência do céu. Muitos perdem a capacidade de discernir a voz de Deus porque vivem presos à reclamação. A mente focada nas perdas se torna incapaz de perceber a presença. Mas quando você começa a agradecer, mesmo sem entender, algo muda por dentro. A gratidão não muda Deus, muda você. Ela reposiciona a alma. Ela faz o coração sair do porquê e entrar no para quê. E é nesse novo olhar
que a voz de Deus volta a ser ouvida com nitidez. O Espírito Santo habita num ambiente de louvor. Ele não se manifesta em meio ao descontentamento, mas no meio da adoração sincera. É por isso que, quando Paulo e Silas estavam presos, eles não oraram pedindo livramento. Eles cantaram. E foi enquanto cantavam que o céu respondeu. A gratidão transforma cadeias em templos e transforma o silêncio de Deus em comunhão viva. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não é uma reação ao que deu certo. É uma decisão espiritual que antecede a vitória. É dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas creio. Eu agradeço não porque tudo está bem, mas porque o Senhor está comigo. Essa postura abre os céus. A gratidão também limpa os ouvidos espirituais, porque ela muda o foco. Enquanto a mente está presa às falhas e frustrações, a voz de Deus soa distante. Mas quando você começa a reconhecer a presença dele nos detalhes, no ar que respira, no pão que come, nas pessoas que te cercam, o Espírito começa a falar de novo. A alma grata se torna terreno fértil para a revelação. A gratidão não ignora a dor, mas transforma o olhar sobre ela. Quando você agradece mesmo ferido, está dizendo: Senhor, a dor não é maior do que a tua fidelidade. E essa declaração é um grito espiritual que abala as trevas, porque o inimigo não suporta ver alguém adorando em meio ao deserto. É nesse momento que o Espírito fala com mais intensidade. Deus fala muito através da gratidão porque ela demonstra maturidade espiritual. O grato não precisa de sinais para crer, ele crê porque lembra. Ele confia porque já experimentou o cuidado divino antes. E cada agradecimento é um lembrete de que o mesmo Deus que sustentou ontem continua presente hoje. O Espírito Santo quer te ensinar a transformar o hábito da gratidão em uma chave de revelação. Ao acordar, agradeça. Ao deitar, agradeça. Nos dias bons, agradeça. Nos dias maus, agradeça ainda mais. Porque quando o louvor se torna rotina, a presença se torna permanente. A gratidão é o eco da fé. E onde há fé viva, há comunhão viva. A alma que agradece volta a ouvir, volta a sentir, volta a discernir. Porque Deus fala mais claramente àqueles que reconhecem o quanto já foram abençoados. No próximo e último momento, você vai entender como a voz de Deus sempre conduz à esperança e à restauração, e como Ele transforma o que foi ouvido em missão para que você leve ao mundo a mesma paz e direção que hoje o Espírito está depositando dentro de você. A voz que restaura. Quando ouvir Deus, se torna missão de esperança. Tudo o que Deus fala tem um propósito maior do que consolar. Ele fala para transformar e transforma para enviar. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, algo muda dentro de você. O medo se cala, a fé desperta e o coração começa a pulsar com o mesmo amor que vem do céu. A partir desse momento, você deixa de ser apenas alguém que busca direção e se torna alguém que carrega a direção. A voz que um dia te curou agora quer usar você para curar outros. A presença de Deus não te visita apenas para te acalmar, mas para te comissionar. Cada vez que o Espírito fala contigo, ele está te preparando para falar com o mundo, não com palavras, mas com atitudes, gestos e testemunho. A voz de Deus não ecoa apenas na oração. Ela continua soando na maneira como você vive. O Espírito quer transformar sua vida em mensagem viva, para que outros reconheçam a presença de Cristo em você. 2 Coríntios 1:4 diz que Deus nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Isso significa que o que você ouviu de Deus não termina em você. O consolo que veio do céu tem endereço certo. Os corações que ainda não conseguem ouvir. Cada experiência que te aproximou da presença agora é um instrumento de restauração. A voz de Deus é a semente que germina dentro do coração e frutifica na vida dos outros. O que Ele te disse nos momentos de dor, o que te sustentou nas noites de silêncio, o que te guiou quando nada fazia sentido,
Tudo isso agora se torna testemunho. E o testemunho é a forma mais poderosa de Deus continuar falando por meio de você. Deus te ensina a ouvir para te ensinar a amar, porque quem ouve o Espírito Santo se torna sensível à dor do próximo. O mesmo consolo que você recebeu, Ele quer multiplicar. Quando você aprende a perceber a voz dele, começa a enxergar o mundo com outros olhos. Já não julga, compreende. Já não ignora, se compadece. Já não se cala, fala palavras que curam. O Espírito Santo está levantando pessoas que não falam por si mesmas, mas como eco da presença. E você é uma delas. Ele quer fazer da sua voz um canal de esperança, da sua fé um farol, e da sua história uma prova viva de que Deus ainda fala, ainda cura e ainda transforma. Ouvir a voz de Deus é o começo, mas viver o que Ele diz é o destino. A voz que um dia te chamou para o descanso, agora te chama para a missão. A fé que te levantou agora quer te enviar. Porque o maior sinal de que alguém realmente ouviu Deus é quando sua vida começa a falar sem precisar dizer nada. Hoje o Espírito Santo te convida a continuar sendo morada, a continuar sendo eco. Ele quer que, onde quer que você vá, a paz que você encontrou se espalhe. Que a mesma presença que te visitou no silêncio se manifeste através de você no ruído do mundo. E se um dia o medo tentar calar novamente o som da esperança, lembre-se, Deus não muda, apenas continua. Ele está falando agora, como sempre falou, dentro de você. E o que Ele diz hoje é simples e eterno. Permanece em mim, e eu permanecerei em ti. Porque ouvir a voz de Deus é viver para que outros também possam ouvir.